Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, né? Meu anjo guardião, agradeço aos Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, né, guias e guardiões, né, agradeço a todos os anjos guardiões, agradeço, né, a todos. O objetivo desse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação, né. Eu peço vibrações positivas, né, para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, aqueles que fizeram a desassimilação da matéria. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço a cura de todos os enfermos. Eu peço para aqueles que estão passando necessidade. Eu peço que tenham êxito, supere as suas necessidades o mais rápido possível, com êxito e prosperidade nas suas vidas. Eu peço comida para quem não tem que comer, emprego para os desempregados. Eu peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos, cure suas enfermidades, dê suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães e os pais solteiros, dê suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas, seus bebês, dê suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãos, dê um lar, uma família e uma adoção para cada uma, né? Peço vibrações positivas para os prisioneiros, né? Para os perseguidos da justiça, para os perseguidos, para os injustiçados. Peço vibrações positivas para os sofredores, os necessitados, inadimplentes. Eu peço para os irmãos e irmãs que fizeram a desassimilação da matéria, foram para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço paz, né, para a Venezuela, que teve eleições, mas por causa da narrativa de disputa de poder, está tendo conflitos. Então eu peço paz, compreensão, entendimento e respeito entre eles lá. Eu peço paz para os Estados Unidos também, que vai ter eleição, né, esse ano. Então eu peço paz, compreensão, entendimento e respeito para ambos. Peço paz também para o Brasil, né, que vai ter eleição também esse ano. Muita paz, respeito, compreensão e entendimento. Peço paz para todos os países, né, que vão ter eleições aí. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? Paz para todos do Oriente Médio. Os conflitos estão tendo lá no Oriente Médio, muita paz. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes, que eles possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos ao comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, sim desse livro, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, hoje, né, o último dia, né, essa sexta-feira, do estudo, né, dessa semana. Semana que vem tem mais. Então, eu vou também trabalhar, porque começou a 4ª temporada essa semana. Eu vou também trabalhar também em leituras desse livro aqui, A Sobrevivência do Espírito, pergunta, resposta de Ramatiz e o Atanagildo, né? Então, eu estou na 4ª temporada aqui, entrando de novo nesse livro aqui. Vou utilizar a sobrevivência do espírito, né, com o autor Exílio Mais e resposta de Ramatiz e Atanagildo.
Então, estou na 4ª temporada, vou voltar, estou estudando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi Ramatiz, Evangelho do Cosmos, pergunta e resposta, né, entre o espírito, o Ramatiz e o médium Ercílio Mais. A terceira foi o mesmo livro, estou entrando agora na 4ª, que é esse livro aqui. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, prece final, comentário e prece final. Então, vamos à leitura. Então, estamos aqui, hoje é sexta-feira, estamos entrando aqui ainda falando da sinagoga, né? Sagrados que eram explicadas e comentadas, todos podiam nelas tornar parte. Por isso Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas dos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades que eles habitavam serviam-lhes de templos para a celebração de culto. Saduceus, seita judia que se tornou por volta do ano 248 a.C., assim chamada de razão de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma e nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperado nada depois da morte, não servindo senão como objeto de recompensa temporais, ao que, segundo eles, se limitavam sua providência. Também satisfeito dos sentidos eram os seus olhos, o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, e não admitindo nem a tradição e nem nenhuma interpretação, e colocavam as boas obras e execução pura e simples da lei acima, nas práticas exteriores do culto. Era como se vê os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita, um pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e se tornou um partido político constantemente de oposição aos fariseus. Essênios ou Esseus, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C. Ao tempo dos Macabeus, cujos membros que habitavam espécie de monastérios e formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Ele se distinguia pelos costumes e brandos de virtudes austeras, ensinavam o amor de Deus ao próximo, a imortalidade da alma, acreditavam na ressurreição, viviam o celibato, condenavam a servidão à guerra, tinham seus bens em comuns e se entregavam à agricultura, oposta aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade dos fariseus, rígidos para as práticas exteriores, nas quais a virtude não era senão aparente. Eles não tomavam nenhuma parte nas quarelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida se aproximava aos primeiros cristãos e aos princípios de moral e professavam e fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início da sua missão pública. O que é certo é que ele deve ter conhecido, mas nada prova que a ela se filiou, e tudo que se escreveu a este respeito é hipotético. A morte de Jesus, supostamente escrita por um irmão essênio, é um livro completamente apócrifo, escrito com o objetivo de servir a uma opinião e que encerra em si mesmo a prova de sua origem moderna. Terapeutas, do grego, terapeutai e terapeuem. Servir, cuidar, quer dizer servidores de Deus ou curandeiros, sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecido principalmente de Alexandria no Egito.
tinha uma grande semelhança com os essênios, dos quais professavam os princípios, como estes últimos eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de uma extrema frugalidade, devotados a celibato, contemplação e a vida solitária. Formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico alexandrina, foi o primeiro que falou dos terapeutas e considerando-os uma seita de judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Fosse judeus ou cristão, é evidente que da mesma forma que os essênios, eles formavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, aqui vamos falar aqui um pouquinho sobre as sinagogas. Então, as sinagogas, Jesus, ele começou depois a ensinar nas sinagogas também, né? Depois elas se tornaram locais para templos religiosos. E aí tem os saduceus, né? Os saduceus, uma seita religiosa também, ao ano de 241 a.C., eles só acreditavam em Deus, mais nada. E depois eles formaram um partido político, e esse partido político que ficava de oposição aos fariseus, né? Os fariseus também se tornou um partido político. Aí vem os essênios. Foi uma seita judia também, fundada no ano 150 a.C. Então eles ali eram uma seita religiosa que ele não serviam à guerra, não trabalhavam com guerra, né? Praticava a moral elevada, né? Praticava a abstinência entre eles, né? E foi muito importante. Aí tem aqui, né? Tem aquela colocação que Jesus foi filiado a essa seita, porque Jesus não tem religião, né? Então, independente de Jesus ou não tenha ido lá, aqui ele bota no final que Jesus deve ter conhecido, isso para mim não tem importância nenhuma, eu acho, na minha opinião. Aí ele bota no rodapé que um essênio escreve um livro colocando a opinião dele de Jesus. Ele escreve um livro. Aí, para nós terminarmos aqui, tem os terapeutas. Os terapeutas também eram uma outra seita, mais parecida com os essênios, né? Que eles também, a alimentação é a frugalidade, devoto ao celibato, né? A contemplação, a vida solitária. E eles tinham uma diferença dos essênios, eles cuidavam também, tá? Eles cuidavam dos enfermos, né? De fazer cura, tá? Eles tinham essa função também. Então não tenho mais nada para falar, né, sobre essa semana. Na próxima semana nós vamos falar sobre Sócrates, Platão, os percussores da ideia cristã. Então é isso que nós vamos ver na próxima semana. Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos, fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.